Olá, meus amigos, saudação de paz. Eu quero compartilhar com você a sensibilidade de Jesus, dele ser um grande mestre. E eu quero que você entenda e compreenda que você também precisa aprender a ser mestre das suas próprias emoções espirituais. Seja mestre da sua vida espiritual. Precisamos aprender a ser mestre de nossas vidas para não passar a vida inteira dependendo dos outros. O que eu aprendo com Jesus? Eu aprendo que Jesus, ele protegia as suas emoções diante de focos de tensões. Imagina, Jesus ele estava em um cenário onde a tensão era muito grande, tensão de perseguição, tensão de morte, tensão que as pessoas estavam sempre em uma perseguição muito grande, muito feroz. Imagine você vivendo os passos de Jesus na época na qual ele viveu. Você já parou para imaginar a tensão que era? Assim, a grande diferença é que Jesus ele conseguia ser mestre das suas tensões. Ele conseguia dominar o seu medo, suas frustrações. Jesus conseguia dominar toda aquela tensão que o rodeava. Esse tipo de coisa nós precisamos aprender. Precisamos aprender a controlar todas as nossas tensões emocionais. Nós estamos vendo, atravessando um tempo, atravessando um momento onde percebemos que as pessoas têm perdido esse controle, e nós precisamos aprender a ser mestre de nossas próprias emoções, aprender a controlar. Uma outra coisa, Jesus filtrava os estímulos estressantes. Eu preciso aprender, você precisa aprender a filtrar os estímulos estressantes. Eu preciso saber. É que nem quando você vai fazer aquele café belíssimo, aquele café de manhã gostoso, você coloca o pó de café, depois você joga água, e o que fica no coador, o melhor do café sai e você bebe, mas o que não serve fica no coador. E eu preciso entender, eu preciso compreender o que serve, o que eu deixo seguir na minha vida, o que caminha comigo e o que precisa ficar no coador das minhas emoções. Eu preciso tirar isso. Isso é muito sério, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Uma coisa que eu aprendo com Jesus é que ele vivia a arte do perdão. Isso é extraordinário. Por quê? Porque se você não viver, não entender a arte do perdão, aquele sentimento ele vai te consumir por dentro. O sentimento de que muitas vezes alguém tenha te ferido e você espera que a pessoa venha te pedir perdão e não te pede perdão nunca. Às vezes uma pessoa que te machucou, uma pessoa que falou de você, uma pessoa que fez uma maldade com você, e você fica com aquele sentimento muito grande. Para que eu possa caminhar, eu não posso guardar esse sentimento dentro do meu coração, eu não posso guardar esse sentimento dentro da minha vida. Eu preciso aprender a liberar perdão. Libera perdão. Viva, sabe por quê? Isso vai se tornando um veneno. Mas o veneno só serve para aquele que o bebe. Então, eu preciso de fato entender a liberar perdão. Uma coisa bem interessante é que Jesus não fugia dos seus sofrimentos, mas os enfrentava com lucidez e dignidade. Jesus não fugia dos seus sofrimentos. Você já parou para imaginar? Jesus ele sabia o que iria acontecer com ele desde o princípio, desde o momento que ele está treinando os discípulos dele a ser mestre das suas próprias emoções. Jesus está treinando aquelas pessoas, mas Jesus sabia que
ele ia passar por um processo de sofrimento, mas ele não vivia aquele sofrimento antecipadamente. As pessoas precisam entender que não pode antecipar o sofrimento, vive sofrendo antecipadamente. E eu preciso entender, eu preciso compreender, eu não posso fugir, eu preciso entender, trabalhar, contornar o problema e superar o problema. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender. Tem gente que passa a vida inteira fugindo dos seus próprios sofrimentos. Não, talvez chegou a hora e o momento de encarar o sofrimento de cara e trabalhar em cima dele, para que esse problema seja somente um processo de aprendizado na sua própria vida. O que mais me chama a atenção é que quanto mais Jesus sofria, mais alto ele sonhava. Quanto mais você sofre, José, quanto mais ele sofria, mais alto ele sonhava com a libertação. Ele sabia que no fundo o processo que Deus tinha na vida dele não ia se acabar ali naquele lugar. O processo que Deus tem na sua vida não termina aí desse jeito. Talvez nesse processo de dificuldade que todos nós estamos enfrentando e passando, não termina desse jeito. Ainda que seja difícil, ou ainda que esteja difícil, talvez você tenha passado no vale da sombra da morte. Talvez você esteja vivendo o fundo do poço. Talvez você está na contramão de tudo. Talvez você está passando pelo pior processo da tua vida. Sabe o que eu falo para você? Ainda não é o fim. Quanto mais você sofre, aprenda a sonhar mais alto, porque isso é uma fase e essa fase vai passar. Eu aprendo com Jesus, ele sendo o mestre da sua vida espiritual. Jesus não reclamava nem murmurava. Você vê que extraordinário? A gente não vê Jesus reclamando todo o tempo, passando os momentos de dificuldade e ele está reclamando e murmurando de tudo. Isso é um segredo espiritual. As pessoas quando saíram, que estava preso, há mais de 400 anos preso no Egito, quando elas recebem a libertação através dos grandes feitos de Deus, aquelas pessoas elas saem muito felizes daquele processo de libertação, de liberdade, mas acontece algo no meio da caminhada. A murmuração começa a fazer parte da vida deles. Eles começam a reclamar de tudo, do que veste, do que bebe, do que come. Eles têm falta das coisas do Egito e Deus dando para eles a liberdade. Isso ocasionou que muitos deles não pôde ver, não pôde contemplar aquilo que Deus tinha guardado e reservado para eles. Sabe por quê? Porque eles estavam sempre reclamando, porque eles estavam sempre murmurando. Então o que eu posso dizer para você? Não reclame, não murmure, ainda que seja difícil, acredite, confie e vai seguindo a sua caminhada. Aprenda com Jesus. Jesus não murmurava, ele simplesmente supervisionava a mente e o coração, ia seguindo, crendo, acreditando que ia se cumprir, ia se realizar tudo aquilo que estava programado na eternidade. Coisa linda de Jesus. Para finalizar aqui, Jesus gerenciava com liberdade os seus pensamentos. Você consegue gerenciar seus pensamentos? Você está gerenciando os seus pensamentos? Você sabia que a única empresa nessa vida que não pode quebrar é você? Você sabia que você é o patrão da sua vida? Você sabia
que você precisa ser o mestre da sua existência, você sabia que só você tem o poder de fazer a sua vida evoluir, fluir. Você sabia que você tem a autoridade e autonomia de fazer a sua vida ser bastante significativa, feliz, produtiva? Você sabia que isso está diante do seu poder e da sua autoridade, que só você pode mudar de verdade essa situação? Mas sabe o que acontece? Negligenciamos muitas vezes o gerenciamento dos nossos pensamentos, porque muitas vezes o pensamento ele vem para te derrotar. Os sentimentos muitas vezes vêm para te derrotar, e muitas vezes você percebe e não gerencia aquele sentimento dizendo: eu não quero esse desânimo, eu não aceito esse desânimo, eu não aceito essa situação, eu estou passando pelo seu processo, mas eu compreendo, eu entendo que eu sou muito mais forte e que tudo isso também vai passar. Você consegue gerenciar? Você está gerenciando a tua vida? Se não estiver gerenciando, comece a gerenciar a tua vida. Comece a gerenciar as suas emoções. Comece a gerenciar a sua própria vida. Tá bom? Então, a partir de hoje, seja mestre, aprenda a ser mestre da sua vida espiritual, aprenda a ser mestre da sua existência, aprenda a ser mestre dos seus sentimentos, aprenda a ser mestre das suas emoções, porque tudo está debaixo do teu controle. Deus disse: domine o homem sobre todas as coisas. Precisamos aprender a dominar. Há coisas na minha vida que só eu posso de verdade dominar. Há problemas na minha vida que só eu posso dominar. Então há problemas na sua vida que só você pode dominar, e você vai dominar. E a partir do momento que você dominar, independente do problema, quando você aprender a dominar esse problema, você aprende a ser mais forte, ok? Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Abençoa o canal, compartilha, deixa o like em nome de Jesus. Deus abençoe. É isso aí, meu amigo. Fica na paz. A próximo vídeo eu termino de dizer: seja mestre da sua própria vida. Ô, glória!